Então, vamos olhar para os traços físicos do ascendente em Capricórnio. Bom, então, Capricórnio, um signo de terra, um signo cardinal, é um signo regido pelo planeta Saturno. Saturno é o último planeta que a gente enxerga a olho nu aqui da Terra. Então, ele está falando dos nossos limites. Quando a gente vai observar isso nos traços físicos, a gente vai observar traços bem marcados, normalmente traços retos, tá? Principalmente a gente consegue perceber isso no nariz, né? Mas o rosto todo, a sobrancelha, ele vai tender a ser mais reto, porque é isso, né? O Saturno, o Capricórnio, está falando das linhas guias, das linhas retas, né? Aquilo que dá o limite e o formato para que as águas, né, estejam ali dentro. Então, né, o Capricórnio é o oposto de Câncer, que a gente viu no vídeo anterior, que vem essa forma mais arredondada, é a água. O Capricórnio não, ele é mais reto para justamente poder conter essa água. Então a gente vai observar essas características e falando um pouquinho do invisível do Capricórnio, ele vai trazer um semblante mais sério, né? Muitas vezes uma fisionomia ali que a gente percebe que tem uma certa reserva, que tem, né, um fechamento, vamos dizer assim, porque vem forte essa questão do limite. Então vamos lá. Ó, esse rosto aqui a sobrancelha que a gente percebe, né? Essa parte aqui mais reta, isso é bem característico do Capricórnio, tá? É um rosto, normalmente um rosto do ascendente Capricórnio ou de quem tem Saturno na casa 1 ou fazendo, né, ali algum aspecto com o ascendente, a gente vai perceber que ele tende a ser um pouco mais quadrado, vamos dizer assim, né? A lateral aqui do rosto a gente percebe ela mais quadradinha. Aqui nesse rosto, provavelmente tem água aqui envolvido, tá? Mas a gente percebe uma outra característica essa sobrancelha um pouco mais levantadinha, né? Uma sobrancelha um pouco mais levantada do que a outra. Tem aqui porque o Capricórnio ele tem uma seriedade envolvida, mas ao mesmo tempo ele tem traços assim de um humor que fica um pouco nas entrelinhas, vamos dizer assim, tá? Tem esse invisível aí no Capricórnio. Então ele tem muitas vezes a gente percebe esse jogo aqui na sobrancelha, tá? A gente vai ver nas outras fotos também a boca, né? Aqui, às vezes, né? O Capricórnio mais puro, Saturno, assim, forte, normalmente vai ter um lábio mais fino, tá? Mas aqui a gente percebe esse sorriso onde a boca parece que ela puxa um pouco para dentro, né? Diferente lá do Áries, que parece uma mordida, né? E também dá uma sensação de que tem algo sendo retido. Mas aqui não tem força de mordida, né? Mas a gente percebe que é um lábio que ele tende a puxar um pouco para dentro, tá? Como eu falei, aqui tem água provavelmente envolvido, então dá uma misturada. Mas a gente percebe esses traços. Ó, aqui tem bastante Capricórnio, tem ascendente Capricórnio e tem Saturno na casa 1, tá? Então, a gente vê, ó, essa parte aqui da sobrancelha mais reta, um rosto que tem uma marcação mais quadrada aqui nas laterais. Ó, a boca aqui também, o lábio, ele não é tão fino, mas a gente percebe que é um sorriso, tem uma retenção. Quando a gente está falando de Capricórnio, estamos falando de limites, né? Então vai ter essa coisa um pouco do reter, do segurar, digamos assim. E
aqui o nariz fino, né? Em algumas outras fotos a gente vai poder entender melhor essa questão do nariz, tá? Mas uma outra característica do Saturno, né? Que eu falei no vídeo anterior também com alguns exemplos que eu trouxe do Saturno na 1, esse olhar que ele vem de cima, né? Se a gente observar, tem um rosto que parece que ele vem acima, está acima, porque o Capricórnio ele está falando de hierarquia, né? Então ele tem ali uma autoridade e é diferente do Áries. O Áries ele vai ter também essa energia da autoridade, mas é um outro tipo de autoridade. Né? O Áries já vai ter aquela questão da sobrancelha aqui do meio da testa franzido, né? Mais a coisa do guerreiro. O Capricórnio a gente vai poder observar melhor nos rostos masculinos que a testa capricorniana ela tende a ser franzida, né? E aqui por quê? Porque o invisível do Capricórnio ele tem uma preocupação. Então tem algo que eu tenho que estar atento e eu posso estar preocupado de que, né? Porque é o limite, então ele tem essa preocupação se tudo tá no lugar, se os limites estão sendo respeitados. Então vai ter, e aqui a gente percebe esse olhar que ele vem para cima, né? Nos rostos masculinos a gente vai observar melhor. Ó, aqui a gente tem aqui um Marte no ascendente, tá? Então aqui tem traço, né? Tem o maxilar aqui marciano aqui de Áries, mas a gente vê o rosto ele é mais quadrado. Aqui tem Júpiter também fazendo oposição, então dá uma abertura, né? A boca ela já não é tão para dentro, assim, né? Não tem aquela resistência como é o do Capricórnio mais puro, tá? Mas mesmo assim tem a sobrancelha, ela não é tão reta, mas ela tem esse jogo ali que dá um ar até de um certo sarcasmo envolvido, né? Ó, aqui a gente tem nessa foto não dá para ver tanto a sobrancelha, mas é uma sobrancelha mais reta. Aqui a gente tem muitos planetas envolvidos, tá? Tem Vênus, tem Mercúrio, então dá uma quebrada na seriedade do Capricórnio, tá? Mas é um lábio que é mais fininho, né? Tem um comedido aqui nesse rosto, mas aqui a gente tem outras questões envolvidas, né? Tem Mercúrio, dá para ver que tem uma brincadeira aqui nesse rosto, né? Tem uma ondulada ali na seriedade do Capricórnio. Aqui uma boca bem característica do Capricórnio, dos signos de terra também, né? Como Virgem e Capricórnio, principalmente, né? O touro ele vai ter aquela questão do lábio mais grosso. Capricórnio e Virgem tende a ter o lábio mais fininho, né? Mas aqui olha como é retinho aqui, é mais reto, né? O Capricórnio mais do que Virgem até, tá? A boca virginiana, quando a gente for falar de Virgem, ela tem uma ondulação, ela é comedida também, mas ela tem uma ondulação. O Capricórnio não, ele tende a ser mais reto, né? São traços mais retos. Aqui também a gente tem Júpiter envolvido, tem Vênus envolvido, tem Urano. Então aqui também dá uma desconstruída aí na retidão toda do Capricórnio, tá? Mas a boca que vem bem do Capricórnio. E o semblante, né? Uma seriedade, né? É o limite. Ó, a Rainha Elizabeth tem ascendente Capricórnio, mas ela tem muito Júpiter envolvido, tá? Isso aqui é bem rosto de Júpiter, esse nariz desse modo aqui, ó. Mas o nariz jupiteriano, ele tem esse formato aqui. Esse formato que aponta assim para baixo, que tende a ser mais comprido. O Capricórnio é a questão de que ele é fino. Ele é fino. Vai ter outras fotos que a gente vai conseguir observar isso melhor, tá? Mas aqui tem Vênus também envolvido, né?
tem uma doçura aqui envolvida, e a boca bem de Júpiter, tá? O sorriso jupiteriano, mas o nariz aqui fininho, ele vai pegar esse Capricórnio. Tem Saturno aqui no meio do céu, né? Então, o Saturno, né? A gente está falando de uma pessoa que lida com muitas questões de muitos modos, e o Saturno, a gente vai observar que ele está presente. Normalmente, o que eu vim observando, fazendo esse estudo aqui do ascendente Capricórnio, pessoas que lidam muito, né, com questões de imagem, pessoas famosas que têm que lidar com muitas pessoas, atores, enfim. Quem tem o ascendente Capricórnio, normalmente tem muitos planetas na casa 1. O Sol, Júpiter, Mercúrio, tem muitas questões envolvidas, porque o Saturno e o Capricórnio, por si só, ele tende a ser reservado, né? Então, quando a gente está falando de pessoas famosas e que lidam muito com questões de imagem, que é a casa 1, se tem o ascendente Capricórnio, normalmente tem outros planetas ali envolvidos, tá? Salvo algumas exceções que eu trouxe como exemplo aqui também, mas é legal a gente observar isso, né? Que tem outros planetas que vão misturando e vão abrindo ali com o limite do Capricórnio. Ó, aqui a gente tem o ascendente em Capricórnio, o nariz aqui, a sobrancelha, dá pra ver aqui essa, né? Claro, né, sobrancelha, a gente, né, o pessoal vai modificando aí, mas o nariz reto são traços retos, né, são traços mais retos. Aqui a gente tem bastante questão de escorpião, tem a Vênus aqui envolvida também, né, tem gêmeos, tem outras questões aqui mexendo, tá? Mas tem essa segurança no semblante, tem o nariz aqui bem assim retinho aqui, sabe? Ele é reto, bem do Capricórnio. Aqui o traço mais quadrado aqui do rosto, né? Ó, o nariz aqui, bem do Capricórnio. Esse aqui tem água, né? O olho aqui é bem de peixes, de Netuno. Tem Netuno aqui envolvido. Mas, então o nariz ele não é tão fininho, porque tem água envolvida, mas ele é reto. Ele é reto. Ó, aqui a gente tem ascendente Capricórnio com Saturno na casa 1. Bem Capricórnio aqui, bem Saturno. Tem Vênus lá no meio do céu, tem outros aspectos, tem aspectos do Sol, então também dá uma mesclada, mas aqui a gente percebe o nariz reto, a boca, o lábio mais fininho, a boca menorzinha, né? O olho, a sobrancelha, ele dá o Saturno, ele dá um restrito, né? Claro que aqui a gente tem a Vênus também envolvida, que também vai dar uma afinada nos traços, né? E eu trouxe essa foto aqui porque aqui esse semblante ele é bem saturnino, tá? O Saturno ele tem alguns vieses, tá? Então a sobrancelha aqui, ó, bem do Saturno, que é só um traço, né? O Saturno muitas vezes ele dá então aquela coisa, aquele olhar levantado, né, de cima para baixo, aquela coisa da autoridade, mas às vezes ele entra também com um semblante de melancolia. Mas aqui a gente vê, ó, dá para ver aqui, ó, a testa franzida, as marcas da testa franzida do Saturno, tá aqui, né? Tem uma preocupação, parece que tem sempre alguma coisa que tá me preocupando, eu não tenho certeza o que é, e aí tem uma melancolia envolvida nisso.
Então aqui dá para ver esse traço de quase que parece que tem uma angústia, né? Tem alguma coisa que pode estar me incomodando, né? A boca aqui bem do Saturno. Mas sim, tem Vênus aqui envolvida, então tem uma doçura aqui envolvida, né, no rosto da Meg Ryan. Ó, aqui, bem o ascendente Capricórnio, o nariz, esse nariz aqui é Saturno. Bem o Saturno. Aqui, a Gisele é interessante da gente observar o invisível, né, até porque é uma pessoa muito famosa. E o que a gente observa, né? A Gisele, a gente observa que ela se expõe até um pedaço. E ela deixa bem claro isso. O semblante dela é esse, né? Tem um limite muito claro na expressão dela. Mesmo quando ela está mais sorridente, mas não é algo que não é entregue assim, sabe? E isso é interessante porque, né, uma modelo famosíssima, o Saturno, o Capricórnio no ascendente, aqui tem Mercúrio em oposição. Então a gente percebe aqui que tem o Mercúrio ele traz uma doçura infantil, ele traz uma curiosidade, ele traz assim, né, ele traz um colorido diferente. Mas a Gisele a gente percebe que porque o que o Capricórnio faz no ascendente? Ele limita, ele dá um espaço seguro para nossa luz ali ser projetada. E a Gisele traz muito isso no invisível, no sentido de a luz dela, o sol dela, ela brilha de dentro. Ela brilha de dentro, tem um limite ali. E esse limite que o Capricórnio dá para ela faz com que a luz dela permaneça sempre. Ela não deixa a luz dela esvair para o externo. Ela segura, ela centraliza, e o ascendente Capricórnio ele é muito sobre isso. Ele tem essa coisa do centralizar do poder, diferente lá do Escorpião. Ele tem uma reserva para que a luz dele permaneça no centro. E a Gisele, né, no meu ponto de vista, assim, ela traz muito isso. A luz dela não termina, não apaga, porque ela tem a proteção aí do ascendente Capricórnio, né? Então, ela entrega aquilo que tem que entregar, mas não além daquilo. Ela preserva, né? Uma preservação. Dá para ver, né? O traço dela, o semblante dela tem né? Essa coisa que é o limite, né? Ele tem esse limite, a sobrancelha mais reta, né? Se a gente vai observar. Mas o nariz dela é muito o Capricórnio, tá? É bem esse nariz que ele é reto. A Naomi também tem ascendente em Capricórnio. E a gente também vai perceber aqui o nariz mais reto, né? Aqui tem água envolvida também, tá? Tem ar também. Aqui já dá mais uma misturada, né? Mas o nariz aqui, esse retinho aqui bem do Capricórnio, do Saturno. Aqui a gente tem um ascendente em Capricórnio com muita energia escorpiana fazendo aspecto com o ascendente. Júpiter, tem um Júpiter muito fazendo aspecto bem reto com o ascendente. E aí é interessante essa mistura, né? O olho a gente vê bem o escorpião, né? Dá pra ver que é um olho, tem um escorpião aqui, ó, mas a sobrancelha é bem capricorniana, o nariz também. E aqui a boca, esse sorriso segurado. Isso é muito a mistura de Júpiter com Saturno e Capricórnio, tá? Tu vê que assim que tem uma... eu quero sorrir, mas
segura, né? E aí eu trouxe uma outra foto dela aqui, onde ela tá sorrindo, e é o sorriso jupiteriano. Totalmente de Júpiter esse sorriso. Mas, mesmo assim, olha, né, como é um sorriso que abre, mas ele é contido. Ele é só nesse pedaço, ele não abre para os lados, ele é só aqui. Isso é o Saturno, tá? Isso aqui é o Capricórnio, então eu vou sorrir, mas é até um pedaço aqui, né? Então é interessante assim observar essa mistura do Júpiter. Mas o nariz dela, ele é capricorniano, mas ele aponta para baixo, bem de Júpiter assim também. Júpiter, Sagitário, né? Os rostos masculinos, o que eu percebo? Nos homens, como Capricórnio, Saturno, né, é uma energia que ela fala mais do masculino, né, num sentido energeticamente falando, né, a gente está falando de uma energia masculina. Nos homens, a gente percebe alguns traços mais claros, tá? Então aqui, ó, a testa, né? Essa coisa aqui da testa bem marcada no homem. É franzido, né? Mas é um pouco diferente do Áries, tá? E é um rosto, ele vai ter um semblante mais sério, mais ele é mais contido, né? E ele passa assim ao mesmo tempo que ele passa uma preocupação, ele passa uma segurança, né? O rosto do ascendente Capricórnio, porque tem essa coisa do atento, né? Eu estou atento, por isso eu estou preocupado e por isso muitas vezes passa uma sensação de segurança, porque é isso, né? Ele está dizendo que ele está atento ao que está acontecendo no entorno. Então, esse é o invisível aqui do Capricórnio. Aqui, a gente tem... Não é um ascendente Capricórnio, é ascendente Escorpião, com muito Escorpião. Só Vênus não é Escorpião aqui, tá? É só um Escorpião, ascendente Escorpião, Júpiter Escorpião, Marte Escorpião e um Saturno com Plutão em Leão, no meio do céu, fazendo aspecto direto com o ascendente. Então, tem o mistério aqui do Escorpião, mas tem traços bem do Saturno, do Capricórnio, a sobrancelha mais reta, né? Aqui não dá para ver mas a gente vê que tem esse franzimento aqui da testa, né? A retidão aqui do nariz. Então, aqui tem o Saturno fazendo aspecto. Aqui, a gente tem um ascendente em Peixes com Saturno no ascendente. Então, a gente vê que tem aqui o Capricórnio, né? O Saturno. Aqui não é Capricórnio, é Saturno, né? A testa aqui, a boca, a sobrancelha, o nariz, mas o olhar é muito pisciano, que é aquele olhinho que sorri, assim, né? Tem o olhar do Peixes aqui, mas o semblante bem, os traços aqui bem da seriedade do Saturno. Aqui não temos ascendente Capricórnio, aqui a gente tem ascendente em Leão com Saturno na casa 1. E aqui a gente vê também, então sim, tem traço leonino, né? O homem com traços leoninos, esse olho que ele tende a ser perto um do outro, sabe? É centralizado. O leão vai ter isso, tá? Quando a gente for ver o leão, o ascendente leão, a gente vai ver que o leão ele vai vir todo pro meio, a tendência dele é que tudo venha pro centro do rosto. Né? Então, o olho é pertinho, a sobrancelha é mais pertinho, né? Vai ter isso. Mas, olha o olhar de cima para baixo aqui, né? Tem
esse limite, um rosto mais quadrado, ele tende aqui até a lateral aqui mais marcada, mais quadrada, e a testa aqui não é tanto, tá? Aqui tem muito traço de leão misturado. Aqui a gente também não tem ascendente Capricórnio. Aqui a gente tem ascendente em Gêmeos com Saturno na casa 1. Então a gente vê aqui a brincadeira dos Gêmeos, né? Que por mais contido que às vezes possa estar, como nessa foto aqui, né, o mais sério que eu possa estar, os Gêmeos, quando ele vem forte, né? O ascendente em Gêmeos aqui dá pra ver bem essa irreverência aqui do Mick Jagger, mas ao mesmo tempo, sim, o limite, o semblante, a seriedade aqui que tem envolvida, né, as marcas da expressão do Capricórnio, né, né, o Capricórnio, o invisível do Capricórnio, ele vai falar dessa coisa, né, ele tá falando de uma energia, tem uma velhice envolvida no sentido de experiência de vida, né? Ele vai ter muitas experiências, tem uma sabedoria. O Capricórnio, ele tem uma sabedoria que mesmo nas pessoas mais jovens, quando tem um Saturno forte, vai transparecer ali uma sabedoria, vai transparecer uma vivência, né? E aí, quando tem muito Capricórnio, muito Saturno envolvido, a pessoa ela desenvolve muitas marcas de expressão. Porque é isso, né? É a vida. As marcas de expressão estão falando justamente disso, as expressões que a gente foi fazendo ao longo da vida. Então, são pessoas que elas tendem a ter bastante marca de expressão, de muitos modos, né? Aqui, como a gente está falando de um ascendente em Gêmeos, a gente está falando de variadas expressões, né? Mas a pele do Capricórnio, do Saturno, ela vai tender a ter muita marca de expressão, tá? Aqui a gente tem ascendente Capricórnio e Saturno na 1, mas aqui a gente tem muita água. É mais cheinho, né? O nariz é mais cheinho. Aqui tem água, tá? Não sei se um câncer, um peixes, mas tem uma água aqui envolvida, mas tem uma seriedade aqui também, um olhar, a sobrancelha mais reta, né? Tem um semblante mais sério aqui, mas tem muita água. E provavelmente aqui um Sagitário aqui envolvido, né? Tem um fogo aqui nessa foto também. Aqui a gente tem um ascendente em Capricórnio, mas a gente tem Vênus envolvida. Então, dá uma leveza, né? Vai trazer tem uma doçura aqui envolvida, mas tem, né, bem as marcas, bem do Saturno, do Capricórnio, tem o nariz aqui do Capricórnio, a boca, os lábios bem fininhos. Mas aí a Vênus, ela traz uma sutileza diferente, né? Ó, aqui tem muita coisa na casa 1. Aqui tem Mercúrio, tem Sol, né? Então aqui tem traço de Leão, tem traço, né, mais do Gêmeos também, mas traços então olha como é ondulado, tem Urano envolvido aqui também, então dá uma ondulada aqui, né? O Aquário dá uma quebrada, dá uma rompida aí na energia do ascendente Capricórnio, mas o nariz, dá pra ver o Capricórnio aqui, os lábios fininhos, os dentes, esse é outro ponto, eu trouxe essa foto porque essa é uma característica também do Saturno e do Capricórnio, tá? Porque o Capricórnio, ele rege os ossos. Então, às vezes, tem alguma questão nos dentes, ou é um dente que é mais separado, ou são dentes que eles não são uniformes, eles têm ali
tem alguma coisa ali diferente, tá? Muitas vezes justamente por conta de que é uma energia que a boca ela é puxada um pouco para dentro, né? Então às vezes, né? Isso movimenta ali os dentes, né? Os ossos envolvidos nessa região aqui, tá? Mas aqui tem muito mercúrio envolvido. Ó, tem o Mercúrio, a orelha do Mercúrio, o olhar do Mercúrio, né? Tem um sorriso aqui, tem a brincadeira aqui do Mercúrio bem forte, bem intensa. E o Sol aqui também, o olho mais juntinho, né? Pra ver que ele tem, mas ele tem aqui, né, a sobrancelha mais reta, um rosto que é mais quadrado, um nariz reto, os lábios mais finos, mas tem muito, principalmente o Mercúrio, eu percebo aqui nesse semblante, né? Aqui a gente tem um ascendente em Capricórnio com Urano em oposição. Então a gente vê aqui que tem a seriedade do Capricórnio, o rosto mais quadrado, as marcas aqui na testa, o nariz, mas tem alguma coisa aí, tem alguma, né, o olhar a gente percebe o Urano, que tem ele é o ar, né, ele dá uma quebra aí ele traz uma leveza, né, para o semblante do Capricórnio. Aqui a gente tem um ascendente em Capricórnio e a gente percebe aqui bem a retidão do Capricórnio e uma energia até bem de um tradicional, né? O invisível do Capricórnio ele também está falando de uma tradição, de um manter, né? Algumas regras, né? Esse rosto ele passa o cabelo bem do Capricórnio, o Capricórnio principalmente no homem a gente vai notar isso. Normalmente é um cabelo liso, um cabelo que ele foi pensado, ele foi arrumado, ele foi penteado, né? E mais notável ainda isso no homem, tá? Mas tem Netuno no meio do céu fazendo um aspecto ali com ascendente. Então, olha o olho pisciano, olha o olho de Netuno, né? O olhinho bem no homem, normalmente Netuno e Peixes projeta esse olhar aqui. Na mulher é diferente. Na mulher é um olho maior, como eu mostrei num exemplo anterior. Mas no homem, esse olhar aqui é Netuno e Peixes. Aqui tem muita coisa também. Tem ascendente Capricórnio, mas tem Vênus no ascendente, tem Mercúrio também, se não me engano. Então aqui também, né, vai trazer, sim, bem reta aqui o nariz, né, bem ó, é a mesma pessoa, né? O nariz é bem do Capricórnio, a sobrancelha reta, né? As marcas aqui na testa, esse olhar de cima, sim. Mas tem Vênus aqui, tem outras que dão uma sutileza, dá uma doçura diferente aqui, né? Aqui, Saturno na 1, ascendente Sagitário, Saturno na 1. Tá, olha o Saturno na 1. No homem, o Saturno na 1 vem muito essa coisa da testa aqui, né? Essa coisa de cima, né? Essa preocupação aqui, a boca bem de Saturno, o nariz, por mais que seja, né? Aqui tem o Júpiter. O Júpiter, ele já deixa o nariz mais assim. Ele não é tão fininho. Isso é bem o nariz de Júpiter, tá? Mas ele é reto, né? E aqui, um ascendente Capricórnio com Saturno em Capricórnio em cima do ascendente. Eu deixei essa foto aqui para o final porque esse rosto aqui é Saturno. É Saturno, é Capricórnio, olha como é as marcas da testa, é a sobrancelha bem reta, né? É um rosto bem marcado, mais quadrado, um nariz reto, a boca bem reta, né? Aqui e aqui uma pessoa que
famosa, né? Mas que uma reserva aqui. Tem uma reserva aqui bem clara, tem um limite aqui bem claro, né? E até mesmo dentro do personagem, né? Que ele ficou conhecido, essa é um clássico, né? É um clássico. E o Saturno, o Capricórnio, eles estão falando de clássicos. Então aqui é bem esse personagem clássico, o homem clássico, inclusive dentro do personagem, não apenas o semblante, né? Mas tudo envolvido, assim. Eu quis deixar para o final porque é bem as características do Saturno e do Capricórnio. Então é isso. Vimos um pouco aqui desses semblantes saturninos, capricornianos. Ó, aqui, né? Aqui na mulher, esse olhar aqui é bem característico do Netuno. E o próximo vídeo, então vamos continuar no Saturno e a gente vai falar do ascendente em Aquário no próximo vídeo.